Peraí. Gravando. Então, vamos lá. Então, a gente tinha conversado antes sobre uma questão concreta que você está pagando 10% do valor de venda do seu carro para trocar, substituir uma correia dentada e pastilha de freio. A pastilha de freio é barata. Eu sei que é tudo bem, É. mas a pastilha de freio é correia dentada. Então, bem, eu não entendo de mecânica, não entendo de mecânica, mas posso lhe garantir que a correia dentada não é 10% do valor do carro. Ou seja, não é 10% do valor do carro. Quando Mas você então por que que compra, três mecânicas me falaram aqui? não é 10%. Agora, então aí é aquela questão, a parte de consciência financeira também tem a ver com você começar a questionar o preço das coisas. Mas eu questionei, eu levei em 3 mecânicos. Eu sei, mas aí você cometeu aquele erro básico, que é o seguinte: não pergunte a um cabeleireiro se você precisa de cortar o cabelo, porque ele vai dizer que sim. Que don't ask a hair cutter, a hairdresser, if you need a haircut, porque você já sabe qual é a resposta. Então, você não pode perguntar ao médico se você precisa de alguma consulta. Você não pode perguntar ao dentista se você precisa ir ao dentista. E não pode perguntar ao mecânico quanto custa ou se precisa consertar seu carro. Ele vai dizer que sim. Então, você tem que encontrar formas na vida de questionar preços, sobretudo serviços. Porque a questão, as mercadorias têm o preço de fábrica, tá? É a mercadoria mais simples de você contra-argumentar. Agora, preço de serviço, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode ser muito enganado, não é pouco. Então, Não, mas você tem que, ao longo eu da vida, encontrando mecanismos de questionar esses serviços e nesse sentido de barateá-los, entendeu? Isso é muito importante. E a primeira regra é essa: você não pode ficar na mão do profissional que é interessado em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro com esse serviço, porque você e ele têm incentivos, como se diz em economia, vocês têm incentivos opostos. Você quer pagar o menor preço possível e ele o maior preço possível. Então, ele não pode ser o árbitro desse preço, o árbitro final. Você tem que. Agora, a maioria das pessoas não pensa dessa forma. Simplesmente elas vão pagando até o dinheiro delas acabar. É aquela lógica. As pessoas vão pagando, aí o dinheiro acabou, acabou. Né? Mas, por isso faz parte da educação financeira. Tá? Porque a educação financeira não é só aplicar o que ganha, mas controlar gastos. Né? sim. Como pensar? Pensemos, vamos pensar alto. Eu não tenho uma solução para isso imediata. Como você poderia questionar o preço de uma troca de corrente? O que me ocorre agora é o seguinte: um procedimento que eu fazia, tá, é chegar no mecânico, perguntar o diagnóstico dele. Aí vai dizer, tem que trocar a corrente, tal, tal, tal. Ok. Ele dava um preço cheio. Aí eu dizia para ele que eu ia pensar. Eu fiz. Daí eu vou na internet e procuro comprar essas peças diretamente para ele trocar. Porque aí, via de regra, eu vou comprar mais barata, ou pelo menos eu vou saber o preço, e vou saber o preço que ele está cobrando apenas pelo serviço. Você tem que desagregar esse pacote.
essa caixa preta. Porque, como ele colocou, é uma caixa preta, você não sabe o que tem dentro, certo? Então você tem que desagregar, abrir essa caixa preta, black box. Você conhece o conceito de black box, né? Em geral, black Hum. box é um conceito usado para serviço tecnológico, tá? Ou seja, você vende a caixa preta, cobra uma fortuna e você não sabe o que tem ali dentro. E se quebrar, você vai pagar uma fortuna para consertar, porque é uma black box. Então, você tem que abrir essa black box do serviço. Ah, eu vi ali na internet que a corrente custa R$ 720, tá? Então, significa que ele está cobrando R$ 4.200 pelo serviço. Ok. É um serviço rocket science? Não sei. Acho que não, tá? Eu acho que como arrebentou, ele tem que desmontar o motor. Então, está comprando R$ 4.200 para o serviço. Então, você tem que ter consciência. É um serviço, não sei qual é a complexidade desse serviço, mas é um serviço que está custando a você R$ 4.200. Está custando. Se ele fizer, talvez você pudesse perguntar para ele quanto tempo ele leva para fazer esse serviço. Ele já me falou 15 dias. Não, ele não fica 15 dias trabalhando no motor do seu carro. Bom, Ele- ele me falou que vai demorar 15 não, dias. não, mas ele não tem. Eu acho improvável que ele fique 8 horas por dia, se ele trabalhar 8 horas. Dessas 8, ele leva 8 vezes 15, 120 horas apenas para trocar a correia do seu carro. Você acha isso Não, realista? também não é alto. Eu acho que isso ele É. falou também. Eu nem terminei, eu não terminei de pagar. Então, Então, eu acho que agora se eu já era. terminar de pagar, eu vou encher o saco dele, que certamente eu conseguiria apressar. Não, olha só. Veja bem, filho. A gente está, vamos pensar, voltar. Ele está cobrando 4.200 pelo serviço, certo? Uhum. De trocar a corrente do seu carro. Ele não vai levar 15 dias, provavelmente não vai ficar 15 dias, vai na mecânica dele e vê se tem outros carros, ou só tem o seu lá. Tem outros. Então ele não está só trabalhando no seu carro, ele está trabalhando em vários. Então ele não vai levar 15 dias para consertar o seu carro. Ele colocou o seu carro no máximo, ele colocou na fila. Então ele tem um backlog de serviços para fazer e o seu carro está na fila, um backlog. Isso é normal, tá? Agora, 4.200, você teria que saber quanto tempo, talvez na internet você consiga essa pergunta. Quanto tempo leva para um mecânico trocar uma corrente de carro? Eu posso ver aqui. Quanto tempo, na média, eu pergunto ao ChatGPT, que aí você vai saber quanto ele está ganhando por hora para trocar a corrente do seu carro. Ó. Quanto tempo um mecânico, está me ouvindo? Leva para Tô, tô. trocar a corrente dentada, não é isso? É. E Correia dentada, né? Não sei. correia dentada. Correia dentada de um Peugeot 208. Ele vai me responder. Quanto tempo? Depende um pouco, mas o serviço leva entre 4 a 6 horas. No máximo 6 horas. Então, se ele está cobrando, vamos falar 5, tá? Então, ele está ganhando. Peraí. R$ 1.000 por hora. Em torno de R$ 1.000 por hora. 8.000 por dia. Se ele tiver grandes clientes como você. 8 vezes 5 por semana, ele ganha 4.500 por mês, ele está faturando aí 4.500 vezes 4, R$ 18.000. Só trabalhando 8 horas por dia, tranquilo. Mas mecânico ganha bem. Então, tá. É uma boa profissão. Tá. Levando em conta que ele tem que alugar o espaço dele, né? Ele deve ter um ajudante, Tem né? que pagar tem ajudante, tem, enfim, N coisas, né? Não é absurdamente caro o serviço dele, mas não é absurdamente caro. É, tá. Não,
fazendo essa conta, se ele trabalhar 8 horas por dia, sim, você não pode querer que o cara trabalhe 18 horas por dia. Não, 10 horas. Não, até porque ele trabalha, mecânico trabalha de dia, né? Ele Sei, mas precisa de luz. vamos calcular 8. Então, ele está ganhando 18 mil por mês se ele tiver clientes igual. Isso se ele tiver todo o tempo dele tomado. Aparentemente tem, porque ele tem ali uma fila, uma backlog de ordens, né? Né? Hum. Aparentemente ele tem 18 mil por mês, bruto. Na verdade, ele tem que pagar aluguel, deve custar o aluguel do espaço 1.000, 2.000 reais, né? Não é? Não, não faço ideia. Aí realmente não Ah, faço 1.000 ideia. Eu reais. acho que em Brasília nenhum aluguel é 1.200 reais. Então, 2.000 reais. Água, luz, É, aluguel, porque aí já baixa para 16. Tem que pagar o salário mínimo lá do ajudante, ou 2 salários mínimos, aí dá baixa para 14. É, 14, imposto ele não deve pagar. Não é um ganho absurdo, né? Mas é um ganho no Brasil. Qual é a qualificação dele? Mecânico, ok, é um trabalho importante de carro, o até. investimento eu acho que é alto também, porque você tem que comprar os Não, negócios para não, poder mexer no carro. peraí, eu já tirei o preço da peça. Você lembra? Não, eu digo um investimento, por exemplo, para ter aquele negocinho que sobe, para ter os negócios direito para desparafusar, para não sei Ah, o não, não, não. quê. Claro, ferramenta, isso, claro, claro, tem que ter as ferramentas. Todo mês que gasta, vamos supor que todo mês ele gaste aí 1.000 reais de ferramenta nova, né? Trabalho. É verdade. Aí tem a alimentação no trabalho. Ele, tira líquido dos 12 mil no melhor cenário. É verdade. É, Para trabalhar sujo todos os dias. Então não é absurdamente caro, não. O Brasil é que é caro mesmo. É, O é, Brasil, cara. é. Não é absurdamente caro, porque você está vendo aí que ele não está tendo um lucro absurdo, né? Não, ele não é milionário, então, né? É. E eu acho que deve ter também a segurança, porque ele fecha a mecânica, os carros ficam lá dentro. Então ele é responsável se acontecer alguma coisa, se alguém pular e, Então é sei lá, roubar segurança. o carro. Então ele deve gastar um dinheiro com segurança também. Alarme. Tá, eu já vi que realmente não é uma margem absurda que ele tem, até porque mecânico é uma qualificação, né? É, tem que Então, ter curso. É. não, é uma qualificação. E você não pode pegar um mecânico ruim, porque aí você morre depois num acidente de automóvel, É, falha mecânica. Então, é, é, você tem que ter uma pessoa profissional confiável, né? é. Então, nesse sentido, eu não achei caro. Mas entendeu? É esse tipo de exercício Que que tem você que tem ser que feito com fazer. todas as. É. Porque você automatiza, entendeu? Mas, sobretudo, o primeiro lema: não pergunte a um cabeleireiro se você precisa de cortar o cabelo. O Não, diagnóstico. mas eu não perguntei. O carro parou de andar e eu falei para os três qual que é o Bom, problema no carro. tá, Mesmo eu já sabendo qual que era o problema. tá, entendi. Então, você, em geral, tem que ter essa atitude de questionar preços, sobretudo de serviços. Essa que é a, digamos assim, the key takeaway, quer dizer, eu acho que a conclusão básica. Você não acha? O que que você acha? Sim, sim. Mas é. Agora você sabe que está pagando um serviço. Então, na verdade, o que é caro no mundo hoje é serviço, na verdade. É o serviço. Porque o cara também tem as despesas. Não é só ele comprar a peça e ir lá montar. Tem todo um negócio por trás, né? Não, porque hoje a maioria dessas peças é feita na China, tá? É, O mundo hoje realmente virou uma economia de serviço. Isso, não sei se você sabe, mas o mundo virou uma economia de serviço. E esse preço reflete isso. Eu acho que é isso que é a conclusão. As mercadorias, hoje, as manufaturas são um percentual menor. Nós hoje vivemos numa economia de serviço. E esse preço é, reflete isso. Essa é a segunda lição, já macro. Tem uma lição micro, que é a questão
do, de questionar a caixa preta de um serviço que lhe é oferecido. E a lição macro é de que você viu que o mais caro, a fatia do leão, é o serviço. E isso reflete a realidade da maioria dos países do mundo, de que as economias viraram economia de serviço. A fatia do serviço é sempre a maior parte da economia. É isso. Mas é.